Bom, o próximo tópico é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Não sei se no texto de vocês é o último ou o penúltimo tópico, tá bom? De todo modo, é um tópico muito importante no estudo de Weber, porque esse é o título de uma obra dele. Aliás, eu até peguei aqui a edição que eu tenho para mostrar para vocês. Estão vendo aí, ó? A ética protestante e o espírito do capitalismo. Eu também peguei para mostrar para vocês um livro importante do Durkheim, Regras do Método Sociológico. E tem um livro deve ser bom. e tem um livro Deve ser legal bom, hein? também. Mas esse livro do Durkheim é bem chatinho, bem difícil, viu, Lívia? Regras do Método Sociológico. Agora, esse do Weber, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, ele foi eleito por uma revista inglesa, no final do século XX, como o melhor e mais influente livro do século XX. Porque o Weber, ele é do final do 19 e início do 20, né? Eu não sei se... Eu acho que eu não li com vocês aquele quadrinho que fala da biografia. Ele nasce em 1864 e morre em 1920. Então, ele é posterior ao Marx, mas a gente estuda ele antes, tá bom? Mas ele tem diferenças e semelhanças em relação ao Marx, que a gente vai estudar na semana que vem, mas a obra dele vai mais à frente. E ele também pertence a uma época, a uma geração um pouquinho depois, né? Morre em 1920. O livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo já é do início, do comecinho ali do século XX, tá? E vocês vão entender por quê. Olha o nome do livro. O nome do livro não é A Ética Protestante e o Capitalismo. O nome do livro é A Ética Protestante e o Espírito Capitalismo. Ou seja, todo o conceito, a mentalidade, o que vem junto quando se fala de capitalismo, tá bom? E aí alguns pontos importantes do texto aqui que eu destaquei para comentar com vocês. Bom, ele começa falando que é um dos trabalhos mais conhecidos e importantes dele, relaciona o papel do protestantismo na formação do comportamento típico do capitalismo ocidental moderno. O protestantismo, vocês sabem o que é, não sabem? Precisa falar o que é? Não, né? Protestantismo tem alguém com o som ligado aí. Ah, já vi quem era. Olha só. A Valquíria. Deixa eu falar uma coisa. O protestantismo são as igrejas protestantes, as igrejas que hoje é mais comum chamar de igrejas evangélicas, né? Mas quando o Weber está falando aqui, ele está pensando no protestantismo tradicional, histórico, da época dele. Mesmo porque ele morre em 1920, praticamente não existiam essas igrejas que existem hoje, as chamadas pentecostais e neopentecostais. O pentecostalismo é de 1908. Então, ele está se referindo a quê? As tradicionais, as igrejas luterana, metodista, presbiteriana, batista, essas igrejas mais antigas. Mas, principalmente, Você falou alguma coisa, Lígia? Não, é que está desligado aí o seu microfone. Oi, pode falar. Eu falei Assembleia. A Assembleia de Deus, ela já é pentecostal, né? Ela é pentecostal, então ela já é de uma geração posterior. Né? Então, veja bem, em particular, o Weber está pensando na tradição calvinista, puritana. Tá? Por quê? E aí, eu acho que mesmo ele não estando pensando nas igrejas novas, porque ele não conheceu elas, né? Ele morreu em 1920, tem algumas coisas que se assemelham. Porque quando ele fala ética protestante, ele está falando dos princípios éticos dos protestantes, que são basicamente o seguinte, né? Você precisa se santificar, você não pode gastar o teu dinheiro com vício, com droga, com prostituição, e etc, etc, etc. Então, esse é o princípio ético protestante para o qual o Weber está olhando. Ok? Bom, esse é um ponto.
Deixa isso aqui guardadinho, é um ponto. Ele descobre que os valores do protestantismo, olha que coisa curiosa, os valores, esses que eu falei, como disciplina ascética, ou seja, de santidade, né, de ascese, né, igual lá dos monges, né, de se santificar, de se resguardar, né, de não viver uma vida promíscua e coisas do tipo. Além disso também, e aí entra propriamente lá no puritanismo, né, mais tradicional, no protestantismo mais tradicional, principalmente o reformado. A ideia de você poupar o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro, não cobrar juros e tal, a austeridade, a vocação, a ideia de que o trabalho, o protestantismo reformado principalmente tem isso, né? O trabalho é uma vocação para o protestante. O Weber ele explica muito bem isso no livro dele, né? O protestante acredita assim, né? O protestante lá que o Weber está olhando, o reformado, o puritano. Se o cara é engenheiro, é porque Deus o vocacionou para ser engenheiro. Se o cara é médico, Deus o vocacionou para ser médico. Se o cara é professor, Deus o vocacionou para ser professor. E assim por diante. Toda profissão, mais do que uma profissão, é uma vocação. Então, não é só o pastor que é vocacionado. Qualquer profissional dentro da tua área, na opinião dos puritanos, é uma vocação. E tem um detalhe importante. Qual é o sinal de que você está sendo aprovado por Deus na sua vocação, no exercício da sua vocação, do seu ofício? É você conseguir prosperar. Não tem nada a ver com a ideia de prosperidade. Não tem nada a ver com a ideia de prosperidade que os neopentecostais pregam, de que se você der dinheiro, Deus vai multiplicar e tal. Não tem nada a ver com isso. É por meio do trabalho. Não é uma multiplicação mágica. É uma multiplicação consequente, do tipo, você poupou, você guardou dinheiro, você tem dinheiro. Você vai lucrar, tá? É isso que ele está dizendo. Então, ele começa a coincidir as coisas. Ele fala assim, olha só, o capitalismo, o espírito, né, a mentalidade capitalista qual que é? A de você lucrar, de você aumentar o seu lucro, o seu patrimônio, o seu rendimento, porque você não é uma pessoa que deve viver uma vida de mendicância, uma vida de pobreza. Não. Na cabeça do protestante que o Weber está analisando, você deve prosperar. Mas prosperar por quê? Porque você está desenvolvendo bem o seu ofício, que é uma vocação, e, consequentemente, Deus vai te abençoar. Então, essa ideia do lucro como consequência automática de quem desenvolve bem o seu trabalho, coincide muito, segundo Weber, com o espírito do capitalismo. Porque o cara vai pegar, imagina, de um lado você tem aqui o trabalho, a vocação. Do outro, o cara tem o lucro, o rendimento, o dinheiro que ele ganha desse trabalho. Ele vai receber num mês e ele nunca vai gastar em vício, em jogo, em prostituição, em coisas que afetam, que agridem a sua ética religiosa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu dinheiro do mês, vai gastar no que ele precisa e o que sobra, ele reinveste no trabalho. E vai fazendo isso. E isso vai gerando o quê? Vai gerando um patrimônio, um lucro, uma poupança. Então, veja, para o Weber coincide uma coisa com a outra. Deixa eu ler para vocês aqui um ponto que eu achei muito, muito importante nesse aspecto aqui da relação que ele faz da ética protestante com o espírito do capitalismo. Que são os tópicos destacados aqui, são 4 tópicos. Alguns dos principais aspectos da análise weberiana a esse respeito. Primeiro, a relação entre a religião e a sociedade não se dá por meios institucionais, mas por intermédio de valores introjetados nos indivíduos e transformados em motivos da ação social. A motivação do protestante, segundo Weber, é o trabalho, enquanto em si mesmo, e não o ganho material obtido por meio dele. Então, na crença do protestante, ele está ganhando dinheiro
Não é só porque ele foi responsável, poupou, etc, etc, etc. É porque Deus está abençoando ele. E se ele não faz a coisa direito, o que acontece? Ele não ganha. Se ele não ganha, ele vai interpretar de que maneira? Deus não está me abençoando, então eu estou sendo reprovado na minha vocação. Eu não estou cumprindo direito o meu papel. Então, tem essa relação. É a mesma relação, por exemplo, do empregado com a empresa, o patrão, né? Se o cara faz direito ao seu serviço, ele vai receber, vai ganhar e vai continuar trabalhando, vai ser aprovado, vai ser promovido, etc. Se ele não faz, o que vai restar para ele vai ser o quê? A demissão. Alguma hora ele vai acabar sendo mandado embora, né? Só que assim, olha só que interessante, né? O Weber ele olha isso daí dentro dessa realidade que o capitalismo vai se consolidar depois no século XX, no processo de industrialização, mais do que em qualquer outra época, do que na primeira revolução e na segunda revolução industriais, porque você vai ter mais abertura para isso. Ele, por exemplo, não faz a crítica que o Marx vai fazer na obra dele no final do século XIX, de que, olha, a coisa não é bem desse jeito, não. A realidade da empresa é bem outra. O cara trabalha, trabalha, trabalha e ele não é aprovado. Quanto mais ele trabalha, mais ele é explorado. O Weber não entra nesse ponto. Por quê? Porque o Weber ele está olhando para... Lembra no começo da nossa conversa hoje que eu falei que o Weber ele valoriza a questão da história? Para ele, a história de agora é sempre melhor do que a anterior. Então, por exemplo, para ele, e nisso ele coincide com o Marx em alguns pontos. Né? Para ele, por exemplo, o feudalismo lá da Idade Média é melhor do que a escravidão da Antiguidade. E o capitalismo que vem na modernidade é melhor do que o feudalismo medieval. Pronto, consolidou o capitalismo. Ok. Ele faz parte desse seio liberal, inclusive, né? O Max Weber. O Marx, nesse ponto, ele vai falar assim, olha, o capitalismo pode ser melhor do que o feudalismo, mas ainda não é a melhor forma de relações de trabalho, relações econômicas e relações políticas. E aí que ele propõe um novo socialismo científico, o Marx, que a gente vai estudar semana que vem. O Weber, ele para no capitalismo. Não, ele diz que o capitalismo ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa ser problematizado, ele precisa ser melhorado em vários pontos, mas ele é a melhor forma de economia, e não outra. Tá? E o grande responsável pela, não a criação, mas a consolidação, quem mais contribuiu para a consolidação do capitalismo, segundo Weber, foi o protestantismo. Não à toa, os donos de fábricas no começo da Revolução Industrial na Inglaterra, na França, eram muito mais os protestantes do que os católicos. Porque essa dinâmica de pensamento deles, eles colocavam na dinâmica de trabalho. Né? Essa ética, né? Essa coisa da vocação, de ver o trabalho como vocação, de poupar, de economizar, de guardar e tal. Só que o curioso é que aí vem a crítica do Marx. Isso é só para eles, né? Para o trabalhador, para o operário, não. Por quê? Porque nem dinheiro para poupar sequer ele tem. Né? Mas é uma discussão para a próxima semana. Segundo ponto, o motivo que mobiliza internamente os indivíduos é consciente. Entretanto, os atos individuais vão além das metas propostas e aceitas por eles, buscando sair-se bem na profissão, mostrando sua própria virtude e vocação, e renunciando aos prazeres materiais. O protestante puritano se adapta facilmente ao mercado de trabalho, acumula capital e o reinveste produtivamente, chegando muitas vezes ao ponto de pensar, nossa, se eu desobedecer o meu patrão, se eu questionar os meus direitos, se eu estou cometendo um pecado. Né? Por que você tem, por exemplo, essa ideia, né, muito forte dentro das igrejas de que você não pode fazer greve, questionar, que você não pode reivindicar seus direitos, etc, etc. Por quê? Porque há uma fundamentação aqui dentro dessa análise weberiana. Eu sou protestante, o meu trabalho é vocação divina. Se alguma coisa está dando errado, estou sendo injustiçado, deixa que Deus vai fazer alguma coisa. Eu não tenho que fazer nada. Tenho que ser passivo. Entendeu? E aí o Weber fala, olha só como que essa mentalidade contribui para que o capitalismo se preserve ao longo do tempo. Porque o protestante não questiona.
Ele aceita tudo como vontade divina, já que ele entende que o trabalho é vocação divina, tá? Então, eu acho que esse segundo ponto é o principal de todos para entender essa relação que ele está fazendo. Terceiro, ao cientista cabe, segundo Weber, estabelecer conexões entre a motivação dos indivíduos e os efeitos de sua ação no meio social. Procedendo assim, Weber analisa os valores do catolicismo e do protestantismo, mostrando que os últimos revelam a tendência ao racionalismo econômico, base da ação capitalista. Por quê? Porque aquela coisa de que você não pode cobrar juros, da luxúria, da ganância, eram princípios lá do catolicismo medieval, né? E muitos influenciaram nesse sentido, né? São Francisco de Assis e outros, né? Então, essa coisa da simplicidade, da pobreza e tal. Com o protestantismo, principalmente esse daqui puritano, isso começa a mudar de figura. Não é bem assim, não. Então, por exemplo, pastor não faz voto de pobreza igual padre, é a mesma coisa. Então, por isso que ele entende que essa estrutura social fortemente protestante da Europa, principalmente da Inglaterra, da França, da Holanda, vão influenciar, e na Alemanha do seu tempo, né, na Alemanha do século XIX, ele está pensando numa Alemanha que está se unificando em 1870, vão influenciar significativamente para que o capitalismo se consolide como realidade econômica do mundo. A princípio do Ocidente e a posteriori no mundo de maneira geral. E o quarto e último ponto, Weber estuda as diversas características das atividades econômicas em várias épocas e lugares antes e após o surgimento das atividades mercantis e da indústria. Diz ser o capitalismo, na sua forma típica, uma organização econômica racional assentada no trabalho, livre e orientada para um mercado real e não para mera especulação ou rapinagem. O capitalismo promove a separação entre empresa e residência, a utilização técnica de conhecimentos científicos e o surgimento do direito e da administração racionalizados. E aí a gente vai começar a pensar, gente, aqui em diálogo com a nossa disciplina de segunda-feira, como que é interessante, para quem defende essa perspectiva, que a escola se torne uma reprodução desse mundo, né? Essa coisa da competitividade, da produtividade. O bom professor é aquele que enche a lousa, o bom aluno é aquele que faz tudo no caderno, ou seja, valoriza-se menos o caráter interpretativo, autônomo, e mais o caráter de produção mecanicista. Nesse ponto que a crítica do Weber se encaixa, né? Porque se você está entendendo o estudante como indivíduo, como sujeito, ele não deveria estar submetido a essa realidade tão mecânica ou mecanizada, né? de construção da cidadania, do profissional, do intelectual, enfim. Então, há um diálogo aí, eu acho que em alguns momentos, da nossa disciplina de hoje com a disciplina de segunda-feira, né? Porque tem ideais muito comuns aí, mesmo porque a gente está falando aqui do capitalismo clássico. Lá a gente está falando do capitalismo moderno e pós-moderno, atual, neoliberal, né? Então há muita proximidade. E aí, gente, o que vocês têm a dizer? Querem responder as perguntas já ou algum comentário? Abram aí os microfones. Lígia, Neia, Ivone, Jaqueline, Geisa, eu igual te falei. Ficou claro, depois dessa breve exposição, as perguntas lá que eu tinha passado? Oi? Eu achei que clareou bastante. Eu mandei tudo bem. Tá, deixa eu abrir aqui. Eu vou tentar abrir aqui. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Então, isso aí foi o que eu mandei para vocês por e-mail, lembra? Sim. Tá, então veja, ó. Atividade, entrega até quarta, 25/3, que é hoje. Então, eu vou dar aí mais uns dias para vocês entregarem. Porque Eu já enviei.
Tá, eu vi que ele mandou, alguns mandaram ontem. Eu vou mandar já da semana que vem. Bom, já vou passar amanhã, hoje ou amanhã cedinho, eu já estou passando para vocês, que é a leitura do próximo capítulo, gente, tá? Karl Marx e a história da história. E umas 2, 3 perguntinhas. Mas tentem não acumular coisas, porque senão vai ser pior para vocês também, tá? Mas, claro, eu não vou ser tolerante também. Eu não vou falar assim, eu coloquei aqui a data 25, não posso explicar mais. Mesmo porque a gente não tinha tido essa conversa sobre o texto ainda. E isso facilita, ajuda muito. Mas vamos tentar responder aqui, ou pelo menos a gente não vai repetir tudo. Mas, assim, primeira questão, compare as definições. Viram que eu coloco aqui, leia atentamente o Tem capítulo. alguém com o microfone ligado. Oi? Tem alguém com o microfone ligado, tá muito ruim. É a Lígia. A menos que você queira falar. Quer falar alguma coisa, Lígia? Eu tô tentando, Pode falar, vamos lá. mas quando chegar na pergunta, aí você me fala. É a D. Tá. Eu Não, mandei sem responder a D. Mas quando você chegar lá, aí eu te falo. Tá. Vamos tentar rapidinho, porque acho que a D aqui talvez seja mais complicada, porque não tem nada no texto diretamente que fale disso, né? A quarta. Mas eu só queria chamar a atenção para vocês o seguinte, ler atentamente o capítulo Sociologia Alemã, contribuição de Max Weber. Quem ainda não tiver o texto, avise. Então, tem que debruçar-se sobre o texto, tá, gente? Tem que ler e fazer com dificuldades, mesmo que erre, isso não é problema. A gente está participando do processo de aprendizagem. A gente não está aqui para entregar a resposta certa, não. Falei isso, inclusive, para a Jaqueline outro dia, que ela veio me pedir algumas orientações. Eu falei para ela, vamos lá, vamos fazer, e se errar, não tem problema. A gente aprende mais errando do que acertando. Lembra, Jaqueline, disso? Jaqueline está com o microfone desligado, mas vamos lá. Letra A. Compare as definições de Max Weber com as de Emile Durkheim em relação à função da sociologia e da qualidade científica. Ficou claro isso para vocês, certo? A diferença de Durkheim para o Weber, ou do Weber para o Durkheim, né? A sociologia para um e para outro ambas são ciência, mas para o Durkheim tem aquela ideia de objetividade, de neutralidade. Você não pode interferir com as suas opiniões, motivações pessoais. Enquanto para o Weber isso não é possível. Para ele, não é isso que faz a sociologia ser ou não ciência, porque todo sociólogo, todo analista, todo intérprete vai interferir com a sua forma de pensar na análise que fará, tá bom? Então, não existe neutralidade científica para o Weber, tá bom? Para B, de que maneira Max Weber entende a relação entre objetividade e subjetividade na tarefa científica em ciências sociais? É meio que a continuidade da A, né? Se você entende que não existe neutralidade, você entende que o intérprete, o sociólogo, ele é um sujeito. Ele é um sujeito. Se ele é um sujeito, ele possui subjetividade. Então, nem sempre ele vai trazer uma resposta que seja exata. Aliás, na maioria das vezes, isso não vai acontecer. Não há um compromisso com a exatidão. Aliás, as ciências sociais, e em particular a sociologia, a antropologia, são ciências humanas por causa disso, porque não trabalham com resultados exatos, fechados, definitivos. Tá bom? O grande problema é que na proposta durkheimiana, na proposta do Comte, e olha, eu diria para vocês até que na perspectiva do Marx, a gente vai ver isso com mais cuidado semana que vem, existe uma certa objetividade, tá bom? Claro, há mais abertura, só que há uma certa objetividade, no sentido de sempre interpretar a história e as relações humanas como uma história de luta de classes. Ou seja, não existe abertura para outras perspectivas, às vezes, parece. Mas a gente vai ver isso com mais cuidado. Já no Weber, não, né? No Weber, a gente já vê essa abertura maior. Então, trabalhar com o conceito de subjetividade é isso, é entender o ser humano como sujeito. E eu acho que isso se amplia para a questão D também, mas eu já deixo para falar daqui a pouquinho. A C.
explica a relação entre ética protestante e espírito do capitalismo, acabamos de falar, né? A ética protestante tem alguns valores, entende o trabalho como vocação, o sujeito entende que ele precisa ser aprovado na sua vocação, e um sinal disso é que ele está enriquecendo, está acumulando dinheiro, e isso coincide diretamente com a ideia do capitalismo, né? A preocupação com a economia, com o que tem, com a subsistência, com o dinheiro, com o lucro, com o patrimônio, né? Então, nesse sentido, coincide muito uma ideia e outra. Por que muitas vezes você vê um protestante defendendo interesses de grandes capitalistas, mesmo esse protestante sendo pobre? Por quê? Porque os seus valores coincidem com o espírito do capitalismo, tá bom? Ó, temos só 10 minutos, vamos tentar fechar isso em 10 minutos. E por fim aí, após ler a sociologia de Max Weber, de que maneira você entende que ela pode contribuir para a educação? Lígia, quer responder essa para a gente? Essa eu queria abrir mais para vocês, porque ela é mais interessante aqui do ponto de vista prático. Está me ouvindo? Sim. Após ler sobre a sociologia de Max Weber, de que maneira você entende que ela pode contribuir para a educação? Então, seguindo aquele gancho lá que você falou, sei mais agora, ele segue o padrão, o professor se preocupa com aquele. Tá um pouco baixo e falhando, viu, Lígia? A gente não está ouvindo muito bem. Talvez se você... Professor, eu acho que o microfone, ou o fone. Ou o jeito. Sim, pode falar, vamos lá. Então, eu peguei mais aquele gancho agora. Eu entendi, né? A semana eu vi, foi nada. Mas agora, como você explicou, eu acho que entendi mais ou menos, tá ouvindo? Sim. Às vezes aí eu segui aquele gancho seu que você fala, Max Weber, ele segue o padrão. Se você, como professor, você tem que se preocupar com aquele atividade específica. Isso tem que ser tratado, tem que ser tratado com cuidado. Então, eu trouxe para os dias de hoje. Na classe, às vezes tem aquele aluno, como você falou. Lígia, tá realmente muito complicado de ouvir. A gente não está conseguindo. Talvez seja o fone. Deve ser. Agora está ouvindo bem. Não sei se é porque mexe às vezes e aí interfere, entendeu? Agora não vou mexer mais. Então, eu falei assim, que na semana, mas você falando, eu acho que eu entendi. Tá. Segundo Max Weber, assim, ele segue esse padrão, que é que você, como professor, tem que se preocupar com aquele aluno que tem atividade específica. Como indivíduo, como sujeito, né? Que tem a sua particularidade. Isso, que nem numa classe. Que eu trago hoje é o que acontece. A gente vê muito esses casos. Às vezes, você entra para dar aula, tem atividade. Tá, olha, realmente está um pouquinho difícil de ouvir, Lígia. Dê uma olhadinha depois aí no seu fone, que a gente não está conseguindo ouvir nada. Não sei se só eu. Alguém mais está ouvindo? Eu não. Não, tá ruim. Tá. Lília, Geisiane, Claudineia, vocês não... Professor, Oi. eu acredito... Tá muito ruim de ouvir. Eu acredito que é por conta do fone. Você quer falar então, Lília? Fala para ela tirar. Eu tirei. Claudineia, você quer falar? Ou quer que eu dê um fechamento aqui? Pode falar. Essa questão, como eu não fiz ainda, eu estou fazendo agora. Diante da aula que o senhor foi dando, eu já estou digitando aqui. Tá, mas ficou Mas eu ainda não tenho ela terminada, então eu prefiro não falar. Tá, mas ficou claro para vocês, né? Que tem a ver com esse aspecto de valorizar o indivíduo, subjetivo. Você também, e tem um outro ponto também que eu acho que eu não toquei, na influência dele em relação à educação, que é a seguinte: a sociologia não estuda as relações sociais? Sim.
Independente Tirei da maneira que você vai analisar, certo? Se é no modelo de Durkheim ou de Weber, você estuda as relações sociais. Quando você olha para uma sala de aula, e aí vocês vão ter muitas disciplinas, gente, a partir do próximo semestre, nesse sentido, tá? Didática. Tem alguém com microfonia. Eu acho que Aí, o que que acontece? Você precisa olhar para este cenário que nós chamamos de sala de aula como sendo um cenário, um ambiente de relações sociais. Relação entre estudante-estudante, estudante-professor, professor-estudante. E pensar que essas relações são relações subjetivas, por dois motivos, eu diria. Primeiro motivo, porque a gente está tratando de sujeitos, de indivíduos, de tudo isso que a gente falou até aqui. E segundo, gente, também porque queira ou não queira, e aí isso já não é Weber, mas isso vai se desdobrar mais para frente com outros teóricos, tá? Mas, de alguma maneira, eles estão ali fundamentados também em Weber para ampliar esse olhar. É pensar a ideia de que há relações subjetivas de poder, relações de sujeição, tá? Se você tem um professor mais autoritário, ele tende a fazer o quê? A sujeitar os alunos à sua autoridade. E se constrói o discurso de que essa é a forma correta das relações se estabelecerem. Então, assim, afirma-se que hoje tem muita indisciplina porque o aluno não respeita o professor. Não respeita o professor porque o professor não é autoritário ou não pode ser autoritário. A pergunta que se faz não é essa, mas a pergunta que se faz o professor deve ser autoritário? Essa é a única maneira de você fazer com que haja disciplina, respeito, ordem, organização na sala de aula? Ou será que é exatamente o professor querer ser autoritário que muitas vezes existe indisciplina? Se existisse uma abertura para um diálogo, para que todos falassem, para que todos opinassem, pensassem, será que a disciplina aos poucos ela ia acabar aos poucos sendo eliminada? Outro fator que também tem que ser levado em conta, né? A faixa etária, os alunos, né? Em que época que eles estão, o que que eles estão vivendo, o que que eles pensam, que faz com que eles se comportem de uma maneira e não de outra. Sabe? Tudo isso tem que ser levado em conta, mas, em linhas gerais, é isso, é pensar as pessoas que compõem aquele cenário como sendo sujeitos, e segundo, existe uma relação de sujeição, de poder, tá? A questão é como que você conduz esta relação de poder. Por mais flexível que ela seja, ela continua existindo. Por mais aberto que o professor seja, essa relação de poder continua existindo. O professor ele continua ocupando aquela posição diferenciada em relação aos estudantes. A gente tem que desconstruir isso metodologicamente. Mas em termos de posição, de papel a ser desenvolvido na sociedade, em particular na sala de aula, isso dificilmente vai mudar. E não sei nem se é necessário que mude também, né? Cada um tem ali o seu papel, a sua responsabilidade a cumprir. Tá claro? Ivone, tá entendendo direitinho? Você tá olhando aí? Quer falar alguma coisa? Sim, professor. Mas tá claro, tranquilo. A Vitória tá aí concentrada, pensando. Tudo certo, Vitória? Ou ela tá... era a câmera que estava travada. Eu pensei que você estava parada, assim, pensando. Não. Tá tudo certo, professor. Aqui, quase não falei nada. A minha filha fica toda hora vindo aqui, tem que toda hora ficar indo lá, tá difícil, mas deu para entender um pouquinho, sim. Geisiane, tranquilo? Lília, Valquíria, Jaqueline, Thalia. Oi, professor. Certo? Tranquilo. Tá A tranquilo. Vitória aí, voltou. Tá bom. Então, gente, é isso. De minha parte é isso. Estou à disposição de vocês para tirar dúvidas. Se vocês quiserem, já sabem, é só escrever. Não acumulem essas atividades, vão mandando, porque eu já vou mandar daqui para amanhã, atividade para a semana que vem, desta matéria. E assim a gente, na medida do possível, vai conduzindo o nosso curso.
Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. O quê? Podem ligar o microfone agora. Falta 1 minuto, gente. Vai acabar o tempo. Pergunta. Professor, esse trabalho é para entregar quando? Esse aqui era para entregar hoje, 4 questões, mas como a gente teve aula hoje, eu vou deixar vocês aí. Tá bom? Tchau, professor. E aí eu já vou passar outras questões, o outro texto, que é o do Max, para vocês lerem para a semana que vem. Tá bom, depois eu vejo. Tchau, professor. Então tá, uma Tchau, boa noite professor. pra vocês, viu? Tchau, professor. Obrigada. Eu vou tentar enviar o texto depois para Tá, professor, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, meninas. Tô terminando aqui, já vou te enviar. Boa noite, meninas. Boa noite. Cuidem